Êxodo, capítulo 19. Vamos começar a leitura no versículo 3. Enquanto estávamos cantando, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Eu ouvi uma voz que dizia, como fogo que derrete a cera, como fogo que fende os montes. É assim a minha presença hoje entre vós. Amém. Aí eu olhei e vi o pastor chorando. E aquilo para mim foi uma comprovação de que ele está derretendo todos os impedimentos. Todas as barreiras estão sendo fendidas. Caminhos novos estão sendo abertos. Rios de água transparente estão sendo colocados na nossa vida. Que coisa boa termos a certeza do Espírito Santo. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 3, vamos falar sobre aliança mosaica. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém. Os irmãos podem sentar. Aqui nós temos diante de nós o trecho que carimbamos como aliança mosaica, embora esta aliança seja muito longa e seja concentrada aqui nesse início. Mas nós vamos ver que na aliança edênica, Deus entra com tudo, é a aliança feita na inocência, porque é a aliança feita antes do pecado. A aliança adâmica já foi no pecado e, apesar de vir toda a consequência do pecado, estabelecida por causa da desobediência do homem, mas existe o grande fato da promessa messiânica. E se Deus promete, Ele vai cumprir. Ele faz alianças com Ele. Ele diz o que Ele vai fazer. Eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas, mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Eu faço, eu digo, eu sou responsável por isso, pela promessa. Então, Deus entra com tudo sozinho. Não vai precisar que o homem faça alguma coisa. É promessa absoluta, é palavra de Deus. Na aliança abraâmica, Deus entra e dá a terra a Abraão. Ele dá a terra, ele promete, ele sela, ele dá sinal e pronto. Ele entra com tudo novamente. Até aqui o homem está recebendo. Agora
na aliança mosaica entra um elemento que é uma condicional. Se você vê que aqui, no versículo 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, aqui entra o grande problema de Israel até hoje. Aqui entrou. É por isso que está esta briga agora. E vai ter sempre. Porque Deus colocou um se. É uma condicional. Eu faço se vocês fizerem a parte de vocês. Oh, meu Deus. Eles não conseguiram. Se diligentemente te ouvirdes a minha voz, e se guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós, consequência, me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olhe bem, veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O povo respondeu sim. O povo fez a aliança. O povo deu a sua palavra. O povo assinou o pacto. Meus irmãos, pacto se assina com palavra e se registra com sangue. O fato de nós não levarmos a sério a nossa palavra é muito sério. Porque Deus não erra. E Deus assina tudo com a sua palavra. E se nós somos um povo da aliança, Deus quer que tomemos cuidado com aquilo que dizemos. Por isso a Bíblia continua repetindo: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração sentires e quanto à boca confessares Jesus, sereis salvo. Jesus Cristo diz: quando orardes, dizei palavras. Ele leva em consideração, e nós vamos ver na aliança palestiniana, palavras de arrependimento. Meus irmãos, palavra é muito sério. Tudo que Deus começou a fazer, Ele começou com palavra. A Bíblia diz, no princípio, existiam só os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Esse verbo pairar, no hebraico, significa claramente a atitude de quem cobre, tomando conta, atento, para que nada lá embaixo aconteça. O Espírito do Deus vivo pairava, tomando conta ali, olhando, nada aconteceu, até que veio a palavra. E quando Deus diz a palavra, haja luz, houve luz. Haja separação entre luz e trevas, houve separação. Por quê? Por causa da palavra. Quando você passa isso para o Novo Testamento, havia uma virgem. Um ventre sem forma, vazio, era virgem, nunca tinha sido tocado. Vem a palavra. Terás um filho, ela coma, Espírito Santo te cobrirá. Espírito Santo cobre a palavra.
começa a tomar forma de homem. Você vê o poder da palavra, meus irmãos. Para Deus, palavra é vida. Palavra tem som. Palavra tem sabor. Palavra tem cor. Palavra tem intensidade. Palavra tem qualidade. Palavra tem tamanho. Palavra tem profundidade. Palavra mata. Palavra restaura. Palavra reforma. Palavra tem vida. Quantas pessoas estão mortas hoje por causa de palavras que foram ditas na infância? Ou mesmo quando elas estavam dentro do ventre. Ou hoje, quantas crianças mortas na sua visão, no seu desejo de crescer, por causa de palavras que são ditas a elas. Precisamos dizer palavras que tenham perfume, que tenham sabor glorioso de crescimento, de incentivo. Olha esse povo aqui. Deus diz para eles, se diligentemente ouvirdes a minha voz. É para ouvir. Mas Deus é espírito, mas Deus não é doido. Como ele diz que devemos ouvir, quer dizer que devemos seguir, que devemos acatar. É porque é possível. E guardardes a minha aliança. Se sereis a minha propriedade peculiar. Puxa, dentre todos os povos. Por quê? Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Moisés chama os anciãos, quer dizer, os presbíteros, os líderes, graças a Deus que eles tinham, não é? E relatam tudo para Deus, e o povo, a Bíblia diz, respondeu a uma. Não teve votação, foi unânime, respondeu a uma. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés levou essas palavras para Deus. Pela boca de Moisés, todo o povo fala a Deus. A aliança está selada, está feita. O marido disse, o noivo disse sim, a noiva disse sim, está casado. Aliança é casamento. E agora, nós vimos que quando o povo tirou, quando Deus tirou a nação do Egito, a primeira palavra que ele disse foi ouve. Ouve, ó Israel. Sou eu. O Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. O povo disse. Ali, eles aceitam. Aqui, esta nação aceita ser propriedade única de Deus e acatar tudo o que Deus mandar. Aqui existe um casamento. No casamento, a nação Israel se torna esposa do Deus eterno. E o Deus eterno se torna marido da nação Israel. Por quê? Porque no entendimento de Deus e na Bíblia que é passado para nós, marido é aquele que protege, é aquele que ampara, é aquele que supre, é aquele que cuida. O marido é aquele que cuida tanto da sua esposa que ele chega a entregar a própria vida para defender a sua esposa. Na visão de Deus, a esposa, ela é submissa, ela não é escrava. Ela é submissa. Ela aceita a proteção do marido. Ela aceita o amparo, ela aceita o cuidado, ela aceita o carinho. Ela aceita o desvelo, ela confia no marido. Isso significa ser submissa.
O mundo passou a ideia de que ser submissa é ser Amélia, é ser escrava. Não, isso é na visão do mundo, e o mundo é produto da mente de Satanás. Nós, como mulheres, devemos aceitar a submissão como uma bênção de Deus para nós. Não é para sofrermos, é exatamente para estarmos amparadas. E por isso, por esse sim, a nação se torna a esposa protegida de Jeová. Jeová passa a ser o marido. Você vai ver que durante toda a caminhada pelo deserto, este marido vai se dando a conhecer a nação esposa. Essa esposa nação nova, que não tem leis, que não tem nada, que não sabe de nada, ele vai protegendo, ele vai amparando, não falta roupa, não falta comida, não falta luz à noite, não falta sombra de dia. Ele vai fazendo tudo. Jeová toma conta da sua esposa para levar ao lar, porque todo marido quer dar um lar para sua esposa. Todo marido quer ter. E o lar é Canaã. É o sonho de Deus para sua esposa nação. Esse povo diz, vamos fazer. O povo, no versículo 8, promete. Quando chega, vai acontecer muitas coisas. Quando chega no terceiro dia, no versículo 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Veja que casamento que vai ser. Eu não sei se eu devia ler tudo, eu fico preocupado com o horário, tudo bem. Moisés teve que subir ao monte, não é? E o povo teve que se purificar. Eu vou ler isso tudo a partir do versículo 9. Eu vou voltar para o versículo 9, porque vai ter o casamento, vai ter o juramento de aliança, vai ter o cerimonial. Disse o Senhor a Moisés, versículo 9, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai para casar com a nação. Era dia de festa. O povo tinha que estar purificado. O povo tinha que estar limpo. O povo tinha que estar pronto. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nestes, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirá o monte. É a hora da noiva. Deus prepara, Ele quer o monte puro para a nação Israel subir, porque vai ter o encontro do marido com a esposa nação. E Deus quer só eles e o monte puro. Como você enfeita a igreja para sua noiva entrar, marido, e você encontra com ela, você vê, o noivo já está no altar, a noiva vai entrando no lugar que já foi todo preparado. Assim você vê o monte já preparado por Jeová. E Jeová está lá. E a nação agora vai subir. A nação vai subir.
Quando soar lugamente a buzina, então subirão ao monte. É a marcha nupcial. É lá do céu. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Deixa eu dizer, não é pecado, não é sujo o marido se deitar com a sua própria esposa. O que Moisés está dizendo aqui é o seguinte: não se chegue à mulher no sentido, não procure os prazeres do seu corpo. Se prepare para a hora do casamento. Só isso. Ao amanhecer do terceiro dia, ouvi trovões. Olha, que casamento. E relâmpagos. E uma espessa nuvem sobre o monte. É o véu da noiva. E muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. A noiva vai sempre acompanhada. Olhe o papel do pastor. Levando o seu rebanho. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes, se chegam ao Senhor, se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás, e Arão contigo, os sacerdotes também, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Olhe bem o que vai acontecer agora. Porque o fogo vem. Porque o fogo vem. No versículo 18 diz: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Aqui, ainda agora, eu estava olhando, eu não sei, vocês sabem que eu não entendo nada disso, infelizmente, alguma coisa que tinha fogo assim na ponta, aquela imagem que estava aqui projetada enquanto o louvor estava acontecendo, a adoração. Será que você podia colocar novamente? Não é? Tem uma chama de fogo. Haviam duas. Depois apagaram a que estava aqui, deixaram só a que estava lá. Uma chama de fogo. Você vai ver, e eu já falei aqui, que o fogo é um elemento do céu. Porque em qualquer condição que você acender o fogo, ele aponta para cima. Você não vai conseguir apontar fogo nenhum para baixo. Porque o fogo é um elemento que ele aponta para o céu. Não vai dar para botar, não? Desculpa, é que eu estou achando que isso é muito fácil, pode não ser. Pode desarrumar toda a situação ali dos irmãos. Tenho paciência aqui com a Vera. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa. Tudo bem. Quando der, você põe e eu volto a ele. O fogo. Nós lembramos que na aliança de Deus com Abraão, já está aqui. A coisa ficou melhor do que eu pensava. Ficou melhor.
Foi ideia da Tânia. Ô, Tânia, eu vi uma mulher aí, duas. Não, é só uma mulher. Vocês estão todos vendo aqui essa fogueira. Não sei que hora vai ser o churrasco, mas é uma fogueira. Você viu que esse fogo... Tudo bem. O fogo sempre se projeta para cima. Em qualquer lugar você acende uma vela, por favor, não tente botar o fogo para baixo, que você queima a sua mão, porque ele vai subir. Era só para dizer isso. Só para lembrar vocês isso. O único fogo que aponta para baixo é o fogo de Deus. No dia de Pentecostes, o fogo desce. Aqui, o fogo desceu. Na aliança com Abraão, o fogo veio e a tocha caminhou entre as partes dos animais. Porque Deus ali selou a sua aliança com fogo. Porque Deus, o nosso Deus, é o único que responde com fogo. Você lembra disso naquela situação de Elias com os profetas de Baal? O nosso Deus é o único que responde com fogo. E você vê aqui agora, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O único fogo que desce, o único fogo que aponta para baixo, para nós, é Deus. É o fogo de Deus. É um dos símbolos do Espírito Santo. Então você vê aqui que houve a aliança. Deus vem sobre o Monte Sinai, respondendo com fogo, com a sua presença, porque não há outro Deus que responda com fogo. Então aqui nós vemos que ele agora dá o grande sinal. A lei e os mandamentos. A lei e os mandamentos vêm agora. Agora Israel está casado com o Senhor. Agora começa a ser uma nação. Nação tem que ter leis. Nação tem estatutos para serem seguidos. Então agora, Israel, a nação de Deus, o povo peculiar de Deus na terra, um reino de sacerdotes, a nação santa casada em aliança com Jeová, tem sua lei e tem os seus estatutos. Esta é a aliança mosaica. É a aliança que Deus faz com Israel. E a representação, quem vai na frente é Moisés. Você vê que Moisés vai na frente e ele diz para Deus o que o povo falou. Moisés agora é a boca de Israel fazendo aliança com Deus. Que beleza, que responsabilidade. Eu acho. Quantas vezes você não sabe qual é a grandiosidade de um pastor? Pastor Moisés chega diante de Deus dizendo: tudo o que o Senhor falou faremos. Leva a palavra de um povo que não ia cumprir a aliança, mas ele foi. Eu tenho um respeito por pastores. Uma vez eu estava lendo, pela 100ª vez, capítulo 13 de Apocalipse, quando diz assim: e adorar Leão, quer dizer, a besta, adorar Leão, todos aqueles que não têm o seu livro, o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. De uma hora para outra aquilo explodiu dentro de mim. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, quando Deus fundou o mundo, ele já tinha um cordeiro. Antes de Deus ter o homem, ele tinha um cordeiro. Então, antes de Deus ter o homem, ele já era pastor. Pastor. De uma hora para outra, eu vi o ministério pastoral assim numa dimensão que eu nunca tinha visto.
Eu já respeitava sempre, eu gosto de respeitar, mas tinha assim um respeito especial pelo ministério pastoral, porque está escrito na Bíblia, tudo o que passar debaixo da vara do pastor, santo será ao Senhor. Agora, eu fiquei pensando. Uma vez, lá no Morro Dona Marta, o refeitório fica assim, de frente para a Baía de Guanabara, e de lá todos nós podemos ver o aeroporto Santos Dumont, o Pão de Açúcar e toda aquela baía. E de manhã os aviões vêm da ponte aérea, seja lá de onde for, e eles chegam no Santos Dumont. E quando eles descem ali, a impressão que dá é que eles vão bater no Pão de Açúcar, numa daquelas montanhas. E quando tem muita nuvem, então, dá medo na gente. As crianças gostam de ficar ali para poder olhar aquela cena. Eles pegam a caneca de leite com Nescau, um pedaço de pão e ficam, olha, lá vai aquele. Agora vai bater, vai bater. Não, não bateu, foi por pouco. O outro, não, agora aquele vai bater, aquele lá vai. E chegou uma hora que teve um que ele disse, ai, agora vai bater todo mundo, ai, vai bater. Passou, tirou fino. Esse foi por pouco. Aí vem um mais inteligente e diz, bater não bateu não, mas deve ter atropelado muito anjo. E a menina que estava do lado, você sabe como é mulher, né? Anjo coisa nenhuma. Está pensando o quê? Anjo é bicho safo. Ele sabe se virar nas nuvens. Ele sabe se defender. Que atropelar anjo coisa nenhuma. Aí o menino disse assim, como eu gostaria de ser um anjo. Já pensou? Ficar só assim, ó, planando nas nuvens. Coisa boa. Pegava no rabo de um avião e já ia aí. Sonho de criança. Tinha um menino assim chamado Diogo, pouco mais afastado dos outros, e eu lá catando feijão. E ele falou. Ele não falou com ele não falou com os meninos, ele não falou para ninguém ouvir. Ele expressou, que anjo, coisa nenhuma. Ele disse, desculpa, eu me emociono todas as vezes que eu lembro disso. Que anjo, coisa nenhuma. Eu queria ser mesmo, era um pastor. Naquela hora eu tive vontade que todos os pastores da Igreja de Jesus Cristo na Terra ouvissem aquilo. Será que os pastores têm noção do que eles representam no coração de uma criança? O que é ser um pastor? Qual a grandiosidade do chamado deles? Será que os pastores sabem que quando uma criança olha para um pastor, ele vê algo maior do que anjo? Está vendo? Mas eu vou voltar para o meu assunto. É que não deu para continuar. Eu tinha que falar isso aqui, não sei para quem. Mas é preciso que nós aprendamos a olhar os nossos pastores na dimensão que Deus quer que olhemos. Porque foi Ele que determinou pastores para o seu rebanho. Ele não disse para Pedro outra coisa senão apacenta o meu rebanho. Fui eu que comprei. Se não prestar, problema seu, porque o rebanho é meu. E você apacenta. Bem, vem agora a noiva. A nação tem lei, a nação tem mandamentos. A nação agora vai poder se orientar, vai poder andar, ela tem passos para tomar, ela tem uma direção, é a aliança de Deus com o povo de Israel através de Moisés, e Moisés assume essa posição. Ele ali representa Israel diante de Deus. Mas nós vemos aqui
Depois vem os 10 mandamentos, as leis, e no capítulo 24, nós vamos ver o que vai acontecer. Capítulo 24 de Êxodo. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá a ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo, olhe bem, tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. E Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Eu quero dizer para vocês o seguinte: agora que Deus deu a lei, os mandamentos, o povo ouviu. O povo tomou conhecimento do que Deus queria deles. E agora o povo vai fazer uma aliança, dizendo: nós aceitamos, nós estamos de acordo, nós queremos esse pacto, tudo certo, nós queremos. Então, o que vai acontecer? Sobem alguns jovens e vão sacrificar um novilho, vai ser selada com sangue esta aliança. Novilhos serão sacrificados. Aqui não é um cerimonial como outros de caminhar entre as partes, como nós vimos na aliança abraâmica, mas será um cerimonial também com sangue, mas diferente, em que o sangue do novilho é aspergido sobre as palavras, sobre o livro e sobre o povo e sobre o altar. Existe um clamor de uma vida que foi entregue para selar as palavras do povo e a palavra de Deus. Deus certamente vai cumprir a sua parte, mas como nós vimos na aliança mosaica, existe um sim, e o povo está dizendo sim, nós aceitamos. Depois desse cerimonial, em que o povo é aspergido pelo sangue, a Bíblia diz no versículo 9, e subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel, mas eles comeram e beberam. Olha a representação da ceia. A ceia representa a unidade. Você pensa,
Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e mais 70 dos anciãos, dos líderes. Então eram 74 líderes. E eles foram diante, eles viram o Deus de Israel, e eles descrevem em cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Eles viram a pavimentação, mas eles não viram o Deus de Israel. Deus não estendeu a mão sobre eles. Mas eles comeram e beberam. Você vê, eles são chamados, a liderança chamada para a intimidade com Deus. É a primeira vez que vem essa intimidade de comer juntos, de beber juntos ali à vista de Deus. Tudo está selado agora. Ele não estendeu a mão, mas eles comeram e beberam. Eles se fizeram um na intimidade diante de Deus. Agora eles são nação santa, sacerdócio único na terra. Toda a promessa de Deus está para eles. Eles estão em aliança com Deus. E agora eles são uma propriedade peculiar de Deus na terra. Então, é momento de festejar. É momento de se alegrarem. Agora eles são nação. Agora eles têm estatutos, eles têm mandamentos, eles têm lei. Eles podem andar. Nós vamos ver que o sinal é uma aliança que ela é selada com sangue de novilho, mas tem sangue. E nós vemos que a promessa do povo é obediência. A promessa mosaica, ela se situa sobre a obediência do povo em relação a Deus. Então não é uma aliança em que depende tudo de Deus, mas vai depender do povo ser obediente aos princípios que eles prometeram. Agora vamos ver um pouco mais sobre a aliança, falando sobre a aliança davídica. Eu gostaria de ler o Salmo 89 para vocês. Salmo 89. Esse Salmo 89 fala sobre a aliança davídica. Aqui está. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão às tuas gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Em geração. Vamos ler até aqui. Esse salmo, nós sabemos, é um salmo bastante longo, 52 versículos, mas a aliança davídica, você está vendo aqui, Deus diz, nos céus tu estás dizendo, fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. O que é que Deus jurou? Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então agora eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Samuel 7. 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ver aqui. Capítulo 7. Vamos ver aqui. 2 Samuel capítulo 7, vamos começar no versículo
8. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quero dizer para vocês que casa aqui é dinastia. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Aqui nós podemos ler também, eu vou dizer para vocês, em 2 Crônicas, vamos no capítulo 17, nós vamos ver a mesma coisa. De 11 a 14, 2 Crônicas 17. De 11 a 14, eu vou ler também, está escrito. 1 Crônicas. 1 Crônicas, eu disse segunda, então vão me perdoando aí. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11, diz assim: há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então fará levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu trono. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu rei, o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa, e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Esta aliança de Deus com Davi, nós sabemos que é firmada na palavra de Deus. E é firmada sem condicionais. Não dependia da obediência de Davi, não dependia da obediência de Israel. Era Deus entrando com tudo. Firma aqui claramente a aliança de Deus com Abraão. O título, você vê quantas vezes Jesus é chamado Jesus, filho de Davi. Quer dizer, descendente de Davi, monarca de descendência nobre. Nós vemos reino. Eu confirmarei o teu trono, do teu reino. Fala de monarquia.
Deus promete que o Messias, então, viria da dinastia de Davi. Nós vemos que quando Deus prometeu o homem que viria, ele prometeu para Eva, é a promessa que vem da aliança adâmica. Prometeu que viria o homem. Agora ele está dizendo que esse que vai pisar, esmagar com o governo, a cabeça, a autoridade, o poder da serpente, é homem, que viria à terra nascido de uma mulher. E agora ele está dizendo, aqui na dinastia, aqui na aliança davídica, que ele tem o seu reino para todo sempre. É um monarca que vem do céu pela dinastia, pela casa de Davi, pela descendência da linhagem e da tribo de Judá. Eu quero dizer para vocês uma coisa: o caminho de Deus. Como é difícil, às vezes, é tão ruim abrirmos a boca para dizer as coisas. Quando você tiver com vontade de esbravejar, morda a língua um pouco, diz: Senhor, me abençoa agora, me dá uma força para eu não falar, que eu estou com tanta vontade de dizer coisa, mas se eu disser, eu sei que estou errado, porque às vezes você está indo contra um caminho de bênçãos para você. Lembram quando Jacó chegou na casa de Labão? Ele botou o olho em Raquel e disse: que pitel. Aquela dali vai ser minha. Vai ser minha. Ninguém pode condenar Jacó por causa disso. Ele tinha um olho grande, mas enxergou bonito. Quando o tio dele diz: por acaso, por seres meu parente, vais trabalhar de graça, estabelece o teu preço. Ele disse: 7 anos de trabalho pela tua filha caçula. Ele inflacionou o mercado. Mas Labão gostou. Labão gostou. Parente de Abraão sabia negociar. Hoje é que os crentes acham que fazer qualquer negócio é bom. Se você é filho de Abraão, você tem que saber negociar. Olha aí os judeus como prosperam. Sabem fazer negócio. Eles olham grande. Não é para ter olho grande no que é dos outros, mas é olhar grande para o futuro, para conquistar as coisas. Foi lá. 7 anos de graça no deserto, tomando conta, fazendo prosperar o rebanho de Labão. Por quê? Para pagar o dote da filha caçula de Labão. Vocês lembram que ele fez uma contagem, chegou no último dia, ele apareceu lá, deve ter tomado um banho, que estava fedendo a ovelha, foi lá para o tio e disse: ei, dai minha esposa, hoje completa 7 anos. É minha. Labão disse: tudo bem, só me deixa dar um banquete. Deu um banquete, casamento da filha dele, e de noite apresentou Lia. Jacó dormiu com Lia, tudo bem, tudo bem. Não percebeu, o que prova que as duas não eram tão diferentes. Quando foi de manhã, olhou no rosto, viu que não era Raquel, deu um salto. Ai, Labão, o que é isto que você fez comigo? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, agora você me dá isto aqui. Coitada de Lia. A Bíblia diz que Lia tinha os olhos baços. A moça, a Bíblia não diz que Lia era um tribufu. Diz que ela tinha os olhos baços. Ela devia ser uma moça bonita, mas Raquel era formosa, de rosto, de semblante e de corpo. Aí Labão disse: ei, rapaz, calma, aqui na nossa terra não é assim. Dá-se a caçula antes da mais velha? Não, aqui é assim, primeiro vai a mais velha, vai por ordem de nascimento. E se você quiser a caçula, vai ter que trabalhar mais 7 anos por ela, porque o preço das duas são iguais, que são minhas filhas, têm para mim o mesmo valor. Eu não vou diminuir o preço agora. E Jacó queria Raquel. Tudo bem. Mas você pensa como foi a vida de Lia em diante, dali em diante. Ela sabia. Pensa você, minha irmã,
Você que está aí me vendo aqui, você que me vê pelo vídeo por aí, você que me ouve. Pensa você começar um casamento com seu marido apaixonado por uma outra mulher mais jovem e muito mais bonita que você. Você aguenta? Mas você é a esposa. Você tem direito de chegar no juiz e dizer, ele é meu marido. Porque o casamento de Lia era válido, que foi o pai que deu, e naquela época era assim. Lia, coitada, começou um relacionamento que tinha tudo para não dar certo. Mas ela olhou para Deus, a Bíblia diz, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Pronto, meus irmãos, quando Deus toma o lado de alguém, não deixa para ninguém. Agora só vai dar Lia. Vai dar Lia. Lia, ela vai ter o primeiro filho. E o primeiro filho, ela já não duvidou. Ela deu a ele o nome de Rúben. Ela deu a ele o nome de Rúben. Por que que ela deu o nome de Rúben? Porque ela disse, pois o Senhor me atendeu na minha aflição. Rúben significa o Senhor consola os aflitos. O segundo, Simeão, soube o Senhor que eu era preterida. Simeão significa o Senhor é aquele que olha com bondade para os desprezados. O terceiro, Levi, ela disse, o Senhor é aquele que traz o marido de volta para a gente. O Senhor é aquele que abre no coração do marido um lugar maior para mim. E o quarto, ela diz, desta vez louvarei o Senhor. O meu louvor é do Senhor. Judá. Nunca que aquela mulher sabia que do ventre dela viria o princípio da linhagem do Filho de Deus na terra. Olha aqui, agora, na aliança de Davi. Vem pela tribo de Judá o pessoal. Mas José, eu não quero saber, José nasceu de Raquel, mas a linhagem do Messias vem de Judá. Está vendo? Quando aquela mulher que olhava para Deus como aquele que supria todas as suas necessidades, ela segurou em Deus e ela teve sucesso. Quantas vezes você desiste do casamento por causa de uma bobagem? Você esquece que Deus está pronto, dizendo, ei, olha para mim, eis-me aqui, olha para mim, olha para cima, você está olhando só para os lados, ou está olhando para baixo, tartaruga, eu não lhe fiz quadrúpede, eu lhe fiz bípede para olhar para frente e para cima, olha para mim. E você diz, que eu vou para o psicólogo, que eu vou para não sei o que pode ir. Mas se você não for para Deus, coitado do psicólogo, vai se danar todinho com você. Porque ele vai ver que o trabalho dele não vai dar resultado. Olha, eu gosto demais desse Senhor. Aqui Deus vai fundo, porém, mas a minha misericórdia se não apartará dele. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para todo sempre. Olha aqui. Aonde começou isso? Lá no ventre da mulher que tinha os olhos baços, preterida por Jacó. Depois Jacó pôde ver que belezinha que era Raquelzinha, mas tudo bem. Ele a amava. E daí, por que não? Então você vê que a aliança de Deus com Davi é uma aliança de trono eterno. De trono para toda a eternidade. É uma aliança que dá a ele a realeza eterna na sua descendência. Então é do trono de Davi que virá o rebento eterno. E foi por isso
que vem através do Messias. Você lembra? Todas as vezes que a gente lê alguma coisa em aliança davídica, mesmo na profecia de Balaão, você vai ver ali o rebento através de Davi. Então, a aliança com Davi é uma aliança que fala de trono, de descendência, de linhagem. Porque Deus aqui promete a Davi, para ele, a linhagem messiânica, estabelecendo para sempre o trono de Davi. Vamos ver só um pouquinho do que está escrito aqui. Gente, eu tenho medo por causa do horário, eu tenho horror daquele relógio ali da frente, mas tudo bem, vamos lá. Aqui, eu prometo que não vou demorar muito. Só queria chamar a atenção de vocês uma coisa. Davi. Quando Deus disse para Samuel, Samuel, você vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos dele. Samuel pegou o chifre de azeite e foi embora. Chegou lá e passa um, e Samuel, certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus disse para ele, não atente para a sua aparência ou formosura, eu não o escolhi. O homem olha o exterior, mas o Senhor olha o coração, não é este, pá. Veio o segundo, bonitão, guerreiro, cada um mais lindo, 7. É muito homem, moças. Numa casa só, tudo pronto para casar, guerreiro, bonito. Acabou o 7º e Samuel simplesmente disse para Jessé. Jessé, como pai, passando todos os seus filhos. Eu acho bonita essa cena. Porque eu estudo a Bíblia por cenas. Estava lá Samuel, veio flor, tem mais. 7 filhos naquela época, era uma riqueza só. Até hoje. É sim, vocês estão pensando que não? Pergunta para o seu pai se ele tivesse 7 aí. Daqui a pouco, Samuel, ei, cadê o resto? Acabou. Samuel, acabou? Como, rapaz? Nós não vamos nos sentar à mesa sem que eu veja todos os filhos teus, porque Deus me mandou ungir um filho teu. Ele disse que não é nenhum dos que passou, tem um que você está escondendo, rapaz. Cadê o outro? Ah, tem umzinho. Tá lá. Por isso que tem pessoas que acham que Davi era filho de Jessé fora do casamento. Tem pessoas que acham, não estou dizendo que eu acho, ou que está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. Ainda mais Davi diz, porque em pecado me concebeu minha mãe. Então o pessoal junta as duas coisas e diz, Davi era filho fora do casamento. Eu não estou dizendo, estou só repetindo. Tem umzinho lá cuidando das ovelhas. Manda chamar. Porque nós não vamos sentar à mesa sem que eu veja todos os teus filhos. Manda chamar Davi no deserto. E lá vem Davi. Garotão. Chegou lá, eu imagino o cabelo, como é que estava. Sim, pai. O que foi? E Deus disse a este. Samuel deve ter tomado um susto. O que, senhor? Unge. É isso aí. Chegou Davi sem saber nada, fedendo a ovelha, fedendo a suor, e aquele cheiro todo. E Deus disse, é esse, unge. Era ele. O pobre do Samuel ficou assustado. Jessé ficou um pouco frustrado. Se dependesse do pai de Davi, se dependesse do sacerdote Samuel, Davi nunca sentaria no trono de Israel. Viu você que olha pela aparência? Viu você que julga as pessoas pela roupa que veste, ou pela maquiagem, ou pelo jeito da pessoa ser? Está vendo? Me respeite mais pelo meu jeito. Me respeite mais, tá? Não olhe para a aparência, porque não tem mesmo aparência para olhar. O que eu estou dizendo é que ali Deus tinha uma promessa, Deus já tinha escolhido aquele rapaz. Como Deus diz para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe,
eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei, eu te constituí profeta às nações. Jessé não sabia, ninguém sabia, mas Deus sabia. É você. Acabou. E agora Deus vai trabalhar com Davi. Deus vai dar um tempo para Davi no deserto. Tem gente que quer se preparar para ser um grande canal de avivamento nos seminários teológicos, nas universidades, nos shoppings da vida. Não vai para o deserto, não. Deus deixou Davi no deserto. No deserto ele teve tempo para lutar com o leão, com o urso e principalmente para treinar pontaria com a funda. Porque Deus ia precisar que ele soubesse bem uma pontaria e outra coisa para tocar harpa, porque Deus ia botar um espírito maligno em Saul que não gostava do toque da harpa. Então Davi se tornou um grande harpista. Tudo o que Davi estava fazendo era preparando para ele. Meus irmãos, as dores, as dificuldades que você passa hoje, lhe preparam para o que Deus tem para você amanhã. Porque o nosso hoje é resultado de muitos ontens. As dificuldades servem para fortalecer os músculos da nossa fé. Quando chegou na hora, foi muito certo. Deus disse, está na hora. Apareceu a história do gigante. E Davi, que era o irmão caçula, foi lá levar queijo para o rei e viu a situação. Disse, que isso? Esse filisteu aí, os irmãos dele. Cala a boca, pirralho. Pirralho está na moda agora. Cala a boca, pirralho. O nosso capitão usou a palavra, ressuscitou o termo tão antigo. Né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia nos ensina muito. É pena que não levemos a sério o conteúdo que Deus deixou para nós. Que riqueza. E ali estava o homem que na linhagem dele estava estabelecida a dinastia eterna do Filho de Deus. E nessa dinastia todos nós estamos. Como era o coração de Davi? Ah, Davi, quando foi rei. Quando ele foi, ele não conseguiu deixar a arca do Senhor tanto tempo fora. Ele traz a arca para Jerusalém. Sabe para quê? A arca representava a presença de Deus. Ele trouxe a arca, ele fez uma tenda quase que no quintal da casa dele. Sabe por quê? De manhã, de noite, de tarde, de madrugada, a hora que ele tinha tempo, ele ia lá para adorar, para estar com Deus. Ele inventava instrumento, ele afinava instrumento, ele compunha salmos, ele compunha música, ele cantava, ele adorava. Davi é muito mais que rei, ele é um adorador. O grande ministério de Davi é a adoração. Davi teve a revelação da adoração no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento. Ele diz para Deus, tu não te agradas de sacrifício de novilhos. O que te agrada mesmo é um coração compungido na tua presença. O que é que Davi estava dizendo para ele? Senhor, eu estou te oferecendo novilho, porque eu estou no Antigo Testamento. Mas eu sei que o que tu queres não é novilho, não. É o nosso coração, é o Novo Testamento. Ele é o maior profeta da adoração do Novo Testamento, Davi. E ele fez ali o tabernáculozinho de Sião. Você vai ver que tem lá, agora você pode ir a Israel e chegar em Shiló. Uma maravilha ali. Descendo das montanhas de Efraim, você tem Shiló. E ali a gente prega bonito, a gente se inspira e prega. O lugar onde teve o primeiro lugar do tabernáculo de Moisés, onde Ana entregou Samuel, onde Ana fez o voto e tudo mais, Shiló, é uma maravilha. E você tem, depois, a construção do Templo de Salomão, a maior construção do mundo até hoje, a mais rica. Deus nunca reclamou. Mas tem o tabernáculo de Davi. A Bíblia diz assim, o teu templo é em Jerusalém.
mas a tua morada é em Sião. A morada é o lar. É o lugar que nos dá prazer. É o lugar onde sentimos bem. Por quê que a morada de Deus é em Sião? Porque era em Sião que ele tinha intimidade. Os sacerdotes adoravam numa nova intrepidez na adoração. Eles compunham versos para Deus, eles compunham poesia, eles compunham hinos, eles compunham salmo, eles adoravam de frente, qualquer hora da noite. Havia intimidade, havia participação, não tinha aquela solenidade que nós colocamos nas coisas por aí para agradar a vista dos homens. Mas a adoração é para Deus, não é para os homens. Mas precisamos fazer uma coisa bonita. Faça você, mas Deus está querendo saber o que você está fazendo para Ele. Então nós vemos aqui a intimidade no tabernáculo de Sião. Davi tinha intimidade com Deus. Um pecador como você e eu fez tanta coisa errada. Davi não teve vergonha de engravidar a mulher do capitão dele. E depois inventar, ainda matar as coisas de Davi. Mas o coração. O trono estava estabelecido na linhagem dele. Essa é a aliança davídica. À noite faremos, então, a aliança palestiniana e a